Todos nós gostamos muito de histórias, né? As histórias nos impactam, as histórias falam conosco. É muito bom ir ao cinema, assistir filmes ou participar de uma peça de teatro, porque nós nos conectamos com as histórias trazem certa esperança, significado para nós. Nós pensamos, eu gostaria que a minha vida fosse parecida com isso, eu quero que a minha vida tenha uma história. Por isso hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma história. Hoje eu quero contar uma história para vocês. Tanto que o meu sermão de hoje não está tanto aquele padrão de ponto 1, ponto 2, ponto 3. Mas eu quero contar uma história para vocês, uma narrativa, e que a gente pode até tentar imaginar como um grande drama, como uma grande peça de teatro. Então nós vamos ter a cena 1, a cena 2, a cena 3. Vamos nos conectar com essa história. E por que eu quero contar essa história para vocês hoje? Porque eu não tenho dúvida que essa história, ela aponta para uma história maior ainda. E essa história maior ainda, você faz parte dela. Então essa história que eu vou contar hoje é uma história que com certeza se conecta com a sua história. Por isso que ela é tão interessante. E é a história de um poderoso guerreiro fraco. De um guerreiro que ao mesmo tempo que se torna poderoso, ele é fraco. E é bem interessante essa história. E antes de nós entrarmos no texto, para você entender aonde nós estamos, para conhecer essa história, depois que o povo de Israel sai do Egito, que o Mar Vermelho se abre, Moisés liberta o povo da escravidão do Egito, todo mundo conhece essa história, né? Eles saem, passam 40 anos no deserto e eles entram na terra prometida. Finalmente chegamos na terra prometida, na terra boa, a terra que manda leite e mel. O problema é que depois que Josué morreu, que depois de Moisés veio Josué. Josué liderou o povo. Mas depois que Josué morreu, ninguém ficou na liderança do povo. Aí nós vamos entrar numa história, num período da Bíblia, que nós vamos chamar do período dos juízes. Que é um período onde o povo viveu sem líder, sem rei. E a bagunça se generalizou. E o povo começa a viver um período de decréscimo, se é que eu posso dizer, de se tornar cada vez pior. Eles entram num ciclo vicioso, que é um ciclo cada vez pior. Eles estão bem com Deus, aí está mal com Deus. Aí está bem com Deus, aí está mal com Deus. Aí está bem com Deus de novo, aí está mal com Deus de novo. Eles ficam nesse ciclo vicioso. A situação fica tão degradante, que o autor dos Juízes vai dizer que não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era correto aos seus próprios olhos. Você já viu esse tipo de filosofia? Eu faço o que você é certo para você, o que não é certo para mim. Vamos viver assim, né, de acordo com o nosso coração. Vamos fazer aquilo que a gente acha que é certo. E a bagunça se instaurou no povo de Israel. Eles começaram a viver uma situação, um tempo muito difícil. Aí vinha a opressão, aí Deus levantava um juiz, libertava o povo. Aí eles ficavam bem, aí eles ficavam mal de novo. Aí Deus levantava um juiz, libertava o povo, eles ficavam bem. Aí eles ficavam mal de novo. E fica nesse ciclo. E aí nós vamos entrar agora nessa parte da história, de Juízes capítulo 6. E o texto começa dizendo o seguinte, olha, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. De novo, né, gente? Eles estavam bem, mas os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O que é esse mal que está acontecendo aqui? No livro de Juízes, o principal pecado do povo é a idolatria. É deixar de confiar em Deus para confiar em qualquer outra coisa. Naquela época eles confiavam em Baal, Aserá, que eram os deuses locais daquela região, o deus da colheita, o deus do amor, deuses à la carte, né, de coisas que a gente quer, então a gente vai atrás só daquilo que a gente quer. Hoje, quando nós deixamos de confiar em Deus para confiar no casamento, ou no emprego, no dinheiro, em qualquer outra coisa, nós estamos cometendo o mesmo pecado. E não é que o povo se esqueceu de Deus, eles não se esqueceram de Deus, eles só não confiavam mais em Deus. Sabe qual era o contexto aqui? A ideia é o seguinte, que o pai reunia os seus filhos, vamos imaginar a família do pai reunindo os seus filhos. Filho, vou contar para vocês hoje a história de como Deus resgatou o nosso povo do Egito, através de Moisés. Ele usou Moisés, o Mar Vermelho se abriu, o povo atravessou. Que linda história, né? Que legal, esse foi o nosso Deus. Agora vamos todo mundo tomar banho, que daqui a pouco a gente vai lá oferecer o nosso sacrifício para Baal.
era isso que estava acontecendo. O povo lembrava das histórias, mas na prática eles depositavam a confiança em outros deuses. E aí, Deus entregou o povo. Lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus, quando nós não queremos obedecer a Deus, quando nós não queremos seguir a Deus, o que Deus faz? Tá bom. Tá bom, ele entrega. Se você quer viver desse jeito, então vive desse jeito. E esse é o problema, que quando nós começamos a viver do nosso jeito, as coisas desandam. Desandam de uma maneira que a gente perde o controle. E começou a acontecer isso aqui. Aí o texto vai dizer, por isso, o Senhor entregou, olha só, entregou, né? Tipo assim, tá bom, vocês querem viver sem mim? Vivam sem mim. Deus os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores de Midian, de Amalaque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois, jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como os pragas de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza. Gente, olha só o que aconteceu. Agora o povo começa a viver uma das mais terríveis opressões que eles já viveram. A situação se torna tão feia, que o texto diz que eles tinham que fugir das suas casas, para morar nas cavernas, para buscar abrigo. Uma situação que eles estavam vivendo aqui era muito pior do que uma pandemia de Covid. Eles tiveram que sair das suas casas, se esconder, e o povo levava tudo e não sobrava nada, e eles ficaram na mais extrema pobreza. A situação do povo de Deus era terrível nessa época. Que grande opressão que eles estavam vivendo. Eu não tenho dúvida que hoje nós também estamos vivendo uma grande opressão, uma grande luta, uma grande batalha, seja ela externa ou seja interna no seu coração. E aí, quando essa situação se torna terrível, o povo, enfim, clama a Deus por socorro. Esse era o ciclo que eles viviam, né? Fica mal e clama a Deus, aí Deus levantava um juiz. Aí ficou mal de novo, aí eles clamavam e Deus levantava um juiz. Aí agora acontece de novo. E lá no versículo 6, que diz que o povo reduziu eles à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Socorro, Deus, ajuda a gente. Liberta a gente dessa opressão. A gente não aguenta mais viver desse jeito. E é interessante porque das outras vezes que o povo pediu por socorro, eles pediam por socorro e Deus levantava um juiz. Libertava o povo ficou bem. Aí eles caíram de novo, eles pediram por socorro, Deus levantou um juiz. Aí ficava tudo bem. Agora eles ficam mal de novo, eles pedem por socorro, e o que Deus faz? Ele ainda não levanta o juiz. Antes de levantar um novo juiz, é interessante que agora Deus vai aparecer na história. Nós vamos imaginar que nós estamos no primeiro ato da nossa história, na primeira cena da nossa história. Deus intervém e aparece com um recado. Vocês estão pedindo por libertação, Deus envia um profeta para trazer a sua palavra. Isso é interessante, que antes dele levantar um juiz e antes de trazer liberdade, ele traz uma palavra. E qual foi a palavra que esse profeta trouxe? Lá no versículo 7 nós vamos descobrir isso. O texto diz, olha, quando os israelitas clamaram ao Senhor, o Senhor, por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta. Ele não levantou um juiz para libertar ainda. Primeiro, ele envia um profeta. O que é um profeta? O profeta é aquele que traz mensagem da parte de Deus. Isso é um profeta. E o profeta disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios, de todos que os oprimiam, expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês, eu sou o Senhor seu Deus, não adorem os outros deuses, os amorreus em cujos a terra agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. É muito interessante que antes de Deus levantar um juiz, Deus envia um profeta, e ele envia um profeta para que o povo entenda por que eles estavam sofrendo. E Deus é muito claro na sua mensagem. Na mensagem dele ele diz, olha, eu salvei vocês pela graça.
Eu libertei vocês, eu dei essa terra para vocês, eu amei vocês. E o que vocês fizeram? Vocês não me deram ouvidos. Vocês estão confiando em outras coisas. Ao invés de confiar em mim, vocês estão confiando nos outros deuses para encontrar a sua satisfação, a sua alegria, a sua vida. Da mesma maneira, hoje nós lembramos de Deus, conhecemos a Deus, a gente vem na igreja, mas na prática eu estou confiando em quanto dinheiro tem na minha conta bancária. Eu estou confiando nas outras circunstâncias da minha vida. E Deus está dizendo, eu libertei vocês, mas vocês não me deram, me esqueceram. Deus envia um profeta para dizer para o povo, vocês precisam de arrependimento. Arrependimento genuíno. E sabe por que essa mensagem está vindo? Porque provavelmente, é interessante, por que o profeta aparece só agora e não aparece das outras vezes? Porque o que Deus está querendo mostrar aqui, é que das outras vezes que eles clamaram por Deus, o arrependimento deles não foi genuíno. Foi um arrependimento superficial, que na verdade eles não estavam arrependidos, eles estavam sentindo um remorso. Sabe qual é a diferença de arrependimento para remorso? O arrependimento é quando nós entendemos que ofendemos a Deus. E quando nós não queremos mais ofender a Deus. O remorso é quando a gente fica triste ou angustiado por causa das consequências do pecado. A gente não está triste porque ofendeu a Deus, a gente fica triste por causa das consequências. E o que está acontecendo aqui é que o povo não está triste porque eles ofenderam a Deus. O povo está triste porque eles estão passando por opressão. Por causa das consequências do pecado deles. Meu irmão, a primeira coisa que a gente pode tirar aqui talvez dessa história, é que muitas vezes a gente não consegue sair de um ciclo vicioso, de queda, de cair num poço, e ficar sempre na mesma coisa, porque a gente não tem entendido que a nossa ofensa é contra Deus, nós não nos arrependemos genuinamente, a gente fica triste por causa do remorso que aquilo traz, por causa das consequências que aquilo traz. Eu já aconselhei algumas vezes, eu me lembro, há muito tempo atrás, eu me lembro de um casal que veio se aconselhar comigo, que um rapaz veio se aconselhar comigo, que ele estava mal pra caramba, porque ele tinha feito algumas coisas de errado, e ele ia perder o relacionamento dele, a menina ia terminar com ele, e ele estava mal, ele estava arrependido, estou arrependido. A gente conversou, a gente tratou, a gente conversamos, as coisas melhoraram, mas depois veio os mesmos problemas. A gente percebe que ele estava tão mal naquela vez, não era porque ele tinha pecado, mas é porque ele estava sentindo um remorso e medo de perder aquelas coisas. E muitas vezes o que nós sentimos é apenas um remorso. E era isso que estava acontecendo com o povo. O povo precisava entender, antes deles serem salvos, antes deles serem libertos, eles precisavam entender qual era o real problema. O real problema é, vocês se afastaram de Deus. Vocês se esqueceram de Deus. E da mesma maneira, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, no livro de Romanos, na carta aos Romanos, que todos nós fizemos a mesma coisa. Por isso que eu digo que as histórias se conectam. Que todos nós nos afastamos de Deus por causa do nosso pecado, nós também nos esquecemos, nós também fomos separados de Deus, nós também estamos perdidos porque nós escolhemos amar outras coisas mais do que a Deus. E aí as coisas desandam. Como desandou aqui para Israel, e Deus envia um profeta. Logo depois que Deus envia um profeta, que Deus intervém na história e envia um profeta, aí o povo se arrepende. Não. Pelo menos isso não aparece no texto. É interessante que o texto não dá nenhum sinal de que o povo tenha se arrependido. Nenhum sinal. Não tem aqui, eles se arrependeram, e eles choraram. Né? Em algumas situações, quando a gente percebe que há arrependimento na Bíblia, mostra que eles se rasgaram suas vestes, colocaram pano, não acontece nada aqui. Não diz que eles se arrependeram. O texto já pula para o segundo ato de Deus. O primeiro ato de Deus aqui é que Deus envia um profeta, e o segundo ato de Deus é que agora Deus vai intervir com a sua graça, mesmo antes que o povo se arrependa. Isso é muito interessante, que logo depois, sem evidência nenhuma de arrependimento, lá no versículo 7 nós encontramos o texto que diz, só um minuto, no versículo 11,
vocês não me deram ouvidos. Aí no versículo 11 vai dizer, então o anjo do Senhor, não fala nada sobre arrependimento, não fala nada que o povo mudou de atitude, nada. Simplesmente diz, então o anjo do Senhor sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertence a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Aí nós vamos encontrar e conhecer Gideão. Gideão vai entrar na história aqui. É muito interessante que, como eu disse, o texto não demonstra que o povo se arrependeu. Deus envia uma palavra de condenação. E logo depois da palavra de condenação, Deus vem. Ele mesmo assim vem. Ele interfere na história com a sua graça. Ele derrama a sua graça mesmo antes que o povo se arrependa. Mesmo antes que haja transformação, Deus ama tanto esse povo, Ele se compadece tanto desse povo, que mesmo antes da transformação, Ele envia um anjo para o Senhor e aparece para Gideão. Ele envia a sua graça, Ele levanta um juiz. Agora Ele vai levantar um juiz que é Gideão para libertar o povo. Mas parece que a mensagem que Deus está dizendo aqui é o seguinte, olha, vocês são tão teimosos, mas eu amo tanto vocês, que mesmo assim eu vou libertá-los. Que mesmo assim eu vou salvar vocês. Então Deus aparece para Gideão e começa uma história de redenção. Começa uma história de libertação. Ele vai pegar alguém que é extremamente fraco e sem condições e transformar num poderoso guerreiro. Mas é interessante como isso vai acontecer. Deus intervém então com a sua graça, ele aparece mesmo antes do povo se arrepender, nomeia Gideão como juiz, e aí a primeira coisa que ele vai fazer é transformar a identidade de Gideão. Porque quando Deus aparece para Gideão, a primeira reação de Gideão é de duvidar de Deus. Deus aparece para Gideão e fala, Gideão, poderoso guerreiro. Chega a ser irônico, gente, é uma comédia isso mesmo. Comédia no sentido literário, né? Quem entende literatura aí, tipo, é uma expressão de comédia aqui. Que Gideão, na verdade, se você prestar atenção, o texto diz que ele estava escondido, com medo, malhando o trigo. Ele estava lá malhando trigo escondido, com medo que os inimigos viessem e roubassem tudo. Ele era fraco. E ele mesmo vai dizer que ele era o mais fraco da tribo dele, mais fraco da família dele, que a família dele era a menor de todas. Ele sabe que ele não tem condições nenhuma de fazer alguma coisa. Ele está lá escondido. E Deus aparece para ele e diz, e aí, corajoso, valente, poderoso. Imediatamente deu Não pode ser comigo que está acontecendo. Mas primeiro ele duvida, ele diz, Deus, o Senhor não está com a gente não. Porque Deus diz, né, o Senhor está com você. Mentira, o Senhor não está com a gente não. Porque se o Senhor estivesse com a gente, nada disso estava acontecendo. Olha só, Gideão está até meio cego aqui com as coisas, né? Gideão respondeu, lá no versículo 13, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão não consegue enxergar a situação e ele diz para Deus, o Senhor abandonou a gente. Só que o irônico aqui é que nós sabemos que Deus não abandonou o povo. Foi o povo que abandonou a Deus. Foram eles que abandonaram o Senhor. Quantas vezes no nosso momento de crise, no momento de tribulação, no momento de grandes desafios, a gente tem essa mania de jogar a culpa em Deus. Ou jogar a responsabilidade, não é nem a culpa, a responsabilidade. O Senhor não me salva, o Senhor não me liberta, o Senhor não muda a minha situação, o Senhor abandonou a gente, o Senhor me abandonou. Porque quando nós estamos enfrentando um período de crise muito grande, a gente não consegue enxergar a realidade como um todo. Nós não conseguimos enxergar a verdade. A ironia aqui é que o povo não abandonou a Deus, a ironia aqui é que Deus não abandonou o povo, mas o povo abandonou a Deus. Mas Deus aparece para Gideão e diz, eu sempre estive com vocês. Eu nunca deixei vocês. Foram vocês que me deixaram.
Eu estou com você, poderoso guerreiro. Poderoso. E aí a segunda contestação de Gideão é justamente nesse poderoso aí. Ele vai dizer, eu poderoso? Não sou poderoso, Deus. Quem sou eu para ser poderoso? No versículo 14, então o Senhor se voltou para ele e disse, vá, com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas, sou eu quem o envia. Mas Senhor, Gideão aparece aqui, mas Deus, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. O meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. Eu sou o menos importante da minha família. Quando Deus diz para Gideão, poderoso guerreiro, você é a pessoa que eu estou escolhendo para libertar Israel de todo esse caos. A reação de Gideão é dizer, mas Deus, eu sou fraco, eu sou o mais fraco de todos, eu sou o menor de todos. E realmente, sabe o que é interessante nessa fala de Gideão aqui? É que ele tem razão. Ele tem razão. Ele realmente é fraco. Ele realmente não tem condições de vencer a batalha. Ele realmente não tem como sair sozinho e ganhando tudo. Ele está dizendo a verdade aqui. Gideão não está mentindo. Gideão não está tendo uma visão equivocada sobre si mesmo. Porque eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas pregando nesse texto e alguns outros textos, falando, olha, Gideão está tendo uma visão errada sobre si mesmo. Não, ele está tendo uma visão correta sobre ele mesmo. Ele realmente não tem condições. Ele sabe quem ele é. Só que o mais interessante aqui é que Deus diz, poderoso guerreiro, você vai conseguir. E sabe o que é interessante? Deus também tem razão. E é aqui que a gente encontra algo interessante. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Você crê nisso? A palavra dele é poderosa. Não existe nada como a palavra que sai da boca do Senhor. Nada. A nossa palavra não é poderosa como a palavra de Deus. Se eu chegar num ambiente escuro e disser, haja luz, eu tenho que ir lá apertar o interruptor para acender a luz. Não vai acontecer nada. Mas se Deus chegar num lugar e disser, haja luz, a luz acontece. Porque o que Deus diz acontece. A palavra de Deus é a própria ação de Deus. A palavra e a ação de Deus não estão desassociadas. O que Deus diz é. Não tem separação sobre isso. Então quando Deus diz poderoso guerreiro, isso acontece. Porque Ele diz acontece. Porque esse é o poder de Deus, porque a palavra dele tem poder. E Deus diz para Gideão, poderoso guerreiro, você é poderoso. Sabe o que acontece aqui? Gideão é fraco. Ele continua sendo fraco, mas por causa da palavra de Deus e do poder de Deus, ele se torna forte. Ao mesmo tempo que ele é um poderoso guerreiro, ele é fraco. Felipe, eu não estou conseguindo entender esse negócio. Parece um paradoxo, é mesmo. E isso se conecta com a nossa história. Isso se conecta com a sua história. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, do mesmo jeito que o povo de Israel fez aqui, nós também nos separamos de Deus, nós nos afastamos de Deus, e o que nós merecemos é o inferno, é a condenação de Deus, é isso que nós merecemos. Todos nós somos fracos, todos nós somos incompetentes diante de Deus todos nós somos condenados. Mas a boa notícia do Evangelho é que Ele interveio na história com sua graça, morreu numa cruz por nós, no madeiro, através do sangue de Jesus nós somos salvos, purificados, mesmo antes de nos arrependermos. O apóstolo Paulo em Efésios diz que mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou tanto que mesmo ainda quando estávamos mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida. Jesus morreu na cruz antes de você se arrepender. Jesus morreu na cruz antes que você fizesse alguma coisa. Ele derramou sua graça sobre você. E aí, quando nós nos arrependemos e recebemos essa boa notícia do Evangelho, a Bíblia diz que nós somos filhos, adotados, que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, que nós somos filhos de Deus e herdeiros da herança de Deus. Martinho Lutero vai dizer que nós somos simultaneamente justos e simultaneamente pecadores. Ao mesmo tempo que eu sou pecador, eu sou justo por causa de Jesus.
Ao mesmo tempo que eu não mereço nada, o sangue de Jesus faz com que eu me torne justo. Essa é a maravilha do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, ela faz duas coisas conosco. A mensagem do Evangelho, primeiro, ela nos faz completamente ousados e conscientes de que nós somos poderosos guerreiros, de que nós somos filhos de Deus, que nós somos adotados por Deus, que nós somos salvos pela graça, mas ao mesmo tempo nos traz uma profunda humildade em saber que não fui eu quem fiz isso, que isso não é mérito meu. O que está acontecendo aqui é que Deus está dizendo: Gideão, você é poderoso, mas o mérito não é seu. Gideão se torna poderoso por meio de Deus, o mérito não é dele. É a graça de Deus derramada na vida dele. Tanto é que mais para frente no texto, não vai dar tempo de a gente chegar nessa história hoje, que da próxima vez eu continuo a história de Gideão. Quando ele vai com os 300 soldados guerrear. Deus manda só 300 justamente para que Gideão saiba, não é pela sua força. Gideão, ele é poderoso, mas ao mesmo tempo não é poderoso. O poder não vem dele, o poder vem de Deus. É por meio de Deus que isso acontece. Então Deus renova a identidade de Abraão. De Abraão não, perdão. Deus renova a identidade de Gideão. É que eu estou falando tanto de Abraão nas aulas de Gênesis na quarta-feira, né, gente? Deus transforma a identidade de Gideão. O que Gideão precisa fazer agora é assumir essa identidade pela fé. Assim como nós. É crer que nós somos transformados em filhos, em poderosos guerreiros por meio da graça de Deus. E não do nosso mérito. Não é algo que a gente faça. É o que Deus fez. A boa notícia do Evangelho é sobre o que Deus fez. Por fim, nós temos aqui então essa história maravilhosa, que Deus intervém na história, levanta Gideão e diz: você é poderoso. Só que não é você que é poderoso, Gideão, deixa eu entender. Você se torna poderoso por minha causa. É o poder de Deus que faz ele poderoso. E agora, para continuar essa história, Gideão vai alcançar a libertação, liberdade. Mas primeiro, não é a liberdade de Israel como um todo. A primeira liberdade que Gideão vai alcançar é a liberdade no seu coração. A liberdade de Israel mesmo vai acontecer só nos próximos capítulos. A gente não vai ver hoje, infelizmente, porque não dá tempo. Mas antes de libertar Israel de toda a opressão, Gideão passa por uma liberdade no seu coração. Olha que interessante. Lá no versículo 22 do capítulo 6, Gideão primeiro ele vai ficar atemorizado diante de Deus, porque ele entendeu que estava na presença de Deus. Então ele vai dizer, olha, quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Ele teve temor de Deus. Fique em paz, respondeu o Senhor, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e chamou de Javé Shalom, Deus da paz. Então está até hoje em Ofra, no território do clã de Abiezer. Olha agora, naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos, e derrube o altar que seu pai fez a Baal. Corte o poste de Aserá, que fica do lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor, seu Deus, do alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como a lenha a madeira do poste de Aserá que você cortará. Gideão levou 10 dos seus servos e fez o que o Senhor mandou. E aí a história vai continuar. É interessante que agora, depois de toda essa experiência, Deus disse para Abraão: agora vai lá e derruba os ídolos. Derruba a causa do problema. Agora resolve a causa de todo o problema. Vai lá e derruba os ídolos. E os ídolos eram do próprio pai dele. Interessante, a família dele. Isso mostra que antes dessa experiência com Deus, Gideão estava ali adorando Baal também. Estava ali adorando Aserá também. Ele estava envolvido nesse processo de idolatria. Mas depois que ele passa por essa experiência com Deus, que ele entende quem ele é em Deus e o poder que ele tem em Deus, isso traz liberdade dos ídolos. Isso traz liberdade das outras coisas que nós estávamos depositando a nossa confiança. Gideão entende que o que ele precisa é que Deus reine completamente em todas as áreas da vida dele. Que nenhuma outra área pode ter outro Deus ou outro Senhor.
mas que Deus precisa reinar completamente em nossas vidas, como um todo. E essa graça faz com que nós tenhamos poder e autoridade para derrubar os ídolos, derrubar os falsos deuses. A gente não consegue se livrar dos nossos falsos deuses, a gente não consegue se livrar dos nossos ídolos sozinhos. A gente não consegue, sabe por quê? Porque os ídolos escravizam a gente. Se você começa a confiar no seu dinheiro, você se torna escravo dele. Se você começa a confiar no seu casamento para te fazer feliz, você se torna escravo. Não escravo do casamento, você se torna escravo da aceitação, de agradar a outra pessoa, de não se sentir culpado, de fazer tudo certo. Se você confia no seu poder, na sua carreira, na sua boa imagem, você se torna escravo de si mesmo, de querer agradar as pessoas, de passar uma boa imagem o tempo todo. A gente se torna escravo das coisas que a gente se confia. Por isso a gente não tem condições de se livrar sozinho. Mas quando Deus intervém na história de Gideão, quando Deus intervém na vida de Gideão, e Deus declara, você é poderoso, só então agora ele tem forças e poder para derrubar os ídolos. É através da graça de Deus, é através do poder de Jesus que nós temos força para vencer o nosso pecado. Que nós temos força para deixar para trás aquilo que tem bagunçado a nossa vida. No final da história, e aí eu quero deixar como desafio para que vocês leiam em casa, porque o nosso tempo está acabando. No final da história, Gideão vai pedir alguns sinais para Deus. É interessante, Deus me mostra mesmo se o Senhor é poderoso. Então ele pede alguns sinais para Deus. E Deus dá 3 sinais para ele. É interessante porque aqui Gideão não está testando a Deus, né, provando a Deus. Que lá no Novo Testamento a gente vê Jesus dizendo que nós não devemos tentar o nosso Deus, nós não devemos provar o nosso Deus. Mas aqui Gideão não estava provando a Deus, ele queria conhecer quem era esse Deus. Ele queria saber qual era o poder desse Deus. Ele queria se aproximar desse Deus. É interessante que a última coisa que nós vemos nessa história é de Gideão querendo se aproximar de Deus e se tornando íntimo de Deus. Por que eu contei essa história hoje? Porque as histórias da Bíblia, todas elas se conectam com a gente, se conectam com a nossa vida. Porque como eu disse no começo, todas as histórias da Bíblia apontam para uma história maior ainda. E tem uma história que é maior ainda, a grande história de Deus, em que você faz parte dela. Você faz parte dessa história. E na grande história de Deus, é muito parecido com essa história. Na grande história de Deus, a Bíblia diz que Deus criou você e criou o mundo para que você vivesse um relacionamento de amor com Ele. Para que você fosse amado por Deus e para que você amasse a Deus. Esse é o significado e o propósito da sua vida. Foi para isso que você foi criado. Para amar a Deus e ser amado por Ele. Para viver um relacionamento íntimo com o Pai que te criou. O problema é que da mesma maneira que a gente vê aqui no povo, no Antigo Testamento, é que a gente se rebelou e se afastou desse Deus. A gente disse, eu dou conta de viver a minha vida sozinho. Nós nos afastamos de Deus e pecamos, nos rebelamos e nos tornamos indignos. E aí a nossa vida virou uma bagunça. Uma bagunça. Que a gente está tentando resolver e não consegue. E você sabe do que eu estou falando, porque quando você tenta resolver a sua vida, parece que você está correndo numa esteira e você não sai do lugar. Você fica cansado, sem fôlego e nada se resolve. E o seu coração não muda. O seu sentimento não muda, o seu significado não muda. E aí nós clamamos a Deus por libertação. E a boa notícia do Evangelho é que mesmo antes de nós nos arrependermos, mesmo sem merecimento, mesmo sem nós sermos dignos disso, Jesus interveio na história e morreu na cruz e perdoou os nossos pecados, pagou pelos nossos pecados. Ele pagou pelo seu pecado. Da mesma maneira que o anjo apareceu naquela árvore para Gideão, antes que o povo se arrependesse, Jesus morreu na cruz enquanto nós estávamos mortos por causa do nosso pecado. Ele demonstrou graça conosco, mesmo antes da gente merecer essa graça. E agora ele diz que por meio de Jesus, através do seu arrependimento, através da fé e do genuíno arrependimento, não o remorso,
como o povo estava vivendo, mas o genuíno arrependimento, por meio da fé em Jesus, agora ele te traz uma nova identidade, um novo significado. Você é filho, adotado, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, você é herdeiro da herança de Deus, do galardão de Deus, de uma vida eterna com Deus, de uma vida plena de significado, de propósito, e uma vida em que você se torna poderoso para enfrentar essa situação que nós estamos vivendo por meio de Cristo Jesus. Pela fé. E você se encontra nessa etapa da história. Você se encontra nessa etapa da história em que Deus está dizendo para você, você é filho, você é amado, você é adotado. E a nossa reação, a nossa resposta a Deus deve ser resposta de arrependimento genuíno e de fé, para que nós possamos começar a viver como poderosos guerreiros. A gente sabe que nós somos poderosos guerreiros fracos. A gente sabe que nós somos fracos e pecadores, mas por meio de Jesus nós somos poderosos e santos.